Nossa honra de sempre receber o Genuíno. Maíra, para fechar, um pouco, acho que o tema que mais me interessa, acho que interessa a você também, é justamente a postura da esquerda diante dessas pesquisas que podem nos iludir com relação a 26, né? Um recado aqui para nós. Inclusive sobre o tema que a gente estava falando agora, sobre o tema da segurança. Porque esse é o nosso desafio. Eu não sei se você acompanhou o chat. Só de eu ter mencionado que o uso do aparato repressivo muitas vezes não traz resultados eficientes no combate ao crime organizado, ou seja, tiro, porrada, bomba, estourar, esculachar, não traz resultados efetivos, as pessoas ficam transtornadas porque elas sofrem com a violência do crime organizado e ao a gente dizer que o uso da violência não traz bons resultados, parece que a gente está dizendo que eles são bonzinhos. Não, o que a gente está dizendo é precisa modernizar as formas de combate, porque existem formas mais eficientes de combate. E a solução vai passar pela tecnologia, por uma análise fria de políticas públicas, e não por você ter a mesma pessoa que combate o crime, indo lá pegando o arrego, é o mesmo fuzil que vai lá, sobe o morro para esculachar, é o mesmo fuzil que depois está na mão do traficante. Então, assim, e o governo, essa semana, teve uma bola fora ao falar de novo sobre o tráfico. Eu não sei se você viu quando o Lula falou que os traficantes também são há uma vítimas. Responsabilidade do usuário. Uhum. E as reações elas são muito desequilibradas sobre isso, né? E aí é isso, a esquerda precisa conseguir desenvolver um discurso popular. Esse é que é o problema, um discurso popular sobre a violência. Maíra Goulart, muito obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente. Eu vou seguir com o Genuíno aqui. Bom trabalho para você e para todos os seus. Beijo, gente. Boa semana. Vou ficar aqui ouvindo o Genuíno. Maravilha. Vamos lá, seguindo com o Genuíno aqui. Seja bem-vindo, meu querido Genuinamente Genuíno. Esse é o Genuíno Genuíno. Querido Conde, é um prazer falar com você, viu? Um grande abraço. Sempre um prazer, sempre com expectativa aqui da comunidade, minha expectativa da gente conversar. Eu acho que a gente pode pegar um pouquinho esse comentário final da Maíra Goulart, Genuíno, para falar um pouco, né? Eu estou lembrando aqui da Operação Carbono Oculto, que deslindou ali, trouxe as conexões da Faria Lima com o PCC, que não disparou um tiro, né? E que com inteligência soube, né, chegar a alguns lugares, embora tenha sido sabotada também internamente, né? Você lembra disso, né? Que eles tiveram 10 mandados de prisão, e acho que 14 mandados de prisão, e só 4 foram realizados porque possivelmente esses alvos aí da operação foram avisados que teria um mandado de busca e apreensão ali. Agora, é um divisor de águas, continua sendo, e como é que você vê esse calibrar o discurso da esquerda com relação à segurança pública? José, olha, Conde, eu acho que tem que calibrar definindo algumas diretrizes para a segurança pública. Segurança pública, você tem que trabalhar num modelo vertical, horizontal e transversal. Esses 3 elementos devem compor o quê? Inteligência, lavagem de dinheiro. É algo central para sufocar o crime organizado e o tráfico de drogas. 2, operações combinadas, operações coordenadas. Você não pode ter uma operação de uma polícia estadual, sem a Polícia Federal, Polícia Federal sem Polícia Estadual, sem guarda metropolitana, guarda municipal. Portanto, a inteligência, para ela ser eficaz, tem que ter uma operação conjunta dentro do Sistema Único de Segurança Pública. Em terceiro lugar, você tem que ter uma polícia preventiva. As áreas críticas, as áreas, vamos dizer assim, que têm que ser saturadas com a presença do Estado, porque aonde eles atuam é onde exatamente há a ausência do Estado. E é necessário garantir presença forte do Estado. Presença forte com políticas públicas, presença forte com a atitude de reprimir
qual é o elemento central disso aí? É controlar a área. Você não pode, na democracia, ter área do Estado controlada pelo crime organizado. Ou cadeia ou áreas territoriais. Então, é necessário você ter um sistema nacional articulado. Por exemplo, sobre a questão da Amazônia, eu acho que qualquer política de combate ao tráfico de drogas vai exigir uma ação combinada com os países que têm fronteira comum. Porque não adianta você combater do lado brasileiro, e do lado do Peru, e do lado da Venezuela, e do lado da Colômbia, e do lado da Bolívia. Então, é necessário criar uma espécie de força conjunta desses países que integram a região amazônica e aquelas áreas críticas, inclusive utilizando informações via satélite, inclusive utilizando informações via o sistema de satelital, que eu acho que é importante. Portanto, eu acho que a esquerda tem que elaborar uma proposta de segurança pública. É urgente, porque tudo indica que a extrema-direita vai usar essa bandeira, já está usando em El Salvador, no Equador, agora na Argentina, para se tentar viabilizar o discurso fascista. Porque o punitivismo que está marcando aqui São Paulo, Rio de Janeiro, em Bahia, onde a gente governa, o caminho tem que ser mais inteligente, tem que ser um caminho mais científico, tem que ser um caminho eficaz. E todos esses aparatos que são usados só é demonstração de força naquele momento. Então, eu acho que nós temos que elaborar uma proposta de segurança, um projeto de segurança pública para o Brasil. E esse tema deve ocupar uma das bandeiras estratégicas para a atuação da esquerda, já mirando 2026. Vamos avançar aqui. Eu vou trazer de novo essa informação. Quer dizer, estou celebrando realmente aqui, não é brincadeira, porque eu acho que a ABIN ela precisa participar mais das prospecções de informação no país, e isso tem que vir à tona, tem que ser. É claro que você tem uma camada de sigilo, né, Genuíno, das informações da inteligência, mas elas precisam vir como nessa matéria, quer dizer, o relatório da ABIN. E olha só, vou ler um trecho para vocês aqui desse relato. Né? O relatório da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, aponta uma região do Brasil com a Colômbia como um dos principais corredores do narcotráfico global. Na chamada Amazônia Compartilhada, facções criminosas como o Comando Vermelho e o PCC mantêm negócios com grupos colombianos, tanto para levar as drogas para serem consumidas em outros locais do Brasil, quanto para o escoamento da produção com destino à Europa e à África. Eu vou colocar o mapa de novo aqui. Aqui as facções, né, Comando Vermelho e PCC, nesse pedacinho aqui da Amazônia brasileira, do estado do Amazonas, né? E ao lado, Colômbia, Venezuela, também nessa movimentação. O que me deixa preocupado, Genuíno, com a agressão que Colômbia e Venezuela estão sofrendo justamente por causa do tráfico de drogas, na justificativa do Trump, quer dizer, isso poderia irradiar para o Brasil na menor brisa, né? O quanto que te preocupa essa ação ali? Muito. E eu acho que nessa questão das regiões compartilhadas, eu acho que é fundamental você ter uma repressão conjunta com os países que integram essas regiões compartilhadas. Já citei isso aqui. Não adianta só um país atuar, tem que ser um compartilhamento, tem que ser uma ação compartilhada, binacional ou com outros países que integram a Amazônia. Nada a ver com os Estados Unidos. Essa ideia de usar o tráfico e o crime organizado é pretexto do imperialismo americano. Isso não vai combater o crime organizado nem o tráfico. Combater o crime organizado pressupõe você conhecer a região, pressupõe você ter uma prevenção, pressupõe você ter inteligência, pressupõe você ter uma ação combinada com a população. Essa ideia de botar grandes aparatos, aviões, helicópteros, nesses lugares aí, só tem um efeito momentâneo. Agora, para você combater de maneira estrutural, de maneira orgânica, de maneira preventiva e de maneira inteligente, você tem que mexer com a cabeça financeira do tráfico de droga e do sistema de crime organizado. Segundo,
você tem que mexer com o sistema penitenciário, porque PCC, Comando Vermelho, etc. E esses grupos da Amazônia se alimentam da população carcerária, onde eles recrutam a mão de obra. Depois você tem que combater a relação dessas organizações criminosas com a política. É bom deixar claro. Você viu o que aconteceu agora na cidade de Santa Quitéria, no interior do Ceará? O candidato eleito, o prefeito eleito em 2024, foi cassado e ele elegeu o filho dele para prefeito de Santa Quitéria. Olha a relação. Então, nós temos que combater a relação da quadrilha, do crime organizado, do tráfico com a política. Isso acontece no Rio de Janeiro com as milícias. Acontece em algumas áreas do Nordeste. Esse caso do Ceará é o município de Santa Quitéria. E todo mundo sabe que existe uma espécie de poder paralelo. Nesse sentido, eu acho, Conde, que é fundamental nós elaborarmos um programa para a segurança pública, com especialistas, com expertise. A ABIN, ela tem que cuidar da inteligência do Estado. A Polícia Federal cuida da inteligência judicial. E você organizar essa inteligência de Estado para fornecer informações para as ações conjuntas de acordo com a PEC da Segurança Pública. É fundamental acelerar a votação e a aprovação da PEC da Segurança Pública. Enquanto esses governadores estão querendo ser tutelados pelas PMs ou pela Polícia Civil, cada um no seu território, o crime bate palma para eles. Porque o que o crime quer? O que o crime quer? Que cada estado se pulverize. Se você tem uma força nacional com centralidade, com hierarquia, com transversalidade, com horizontalidade, você sufoca financeiramente, você reprime de maneira inteligente, com alvo certo, concreto, tá certo? E você se relaciona com a ocupação das áreas controladas pelo crime organizado, com políticas públicas do Estado. Esse é o caminho para a gente ter uma segurança pública eficaz, que garanta a segurança para o cidadão, para a cidadã. E aí, olha bem, Conde, a segurança pública, nos termos da Constituição de 88, ela tem um equívoco no artigo 144. A segurança pública está vinculada com a ordem e o patrimônio. A segurança pública tem que estar vinculada com a defesa da cidadania, com a defesa da sociedade, com a defesa dos direitos do cidadão, e depois com a questão do patrimônio. Essa ideia de ordem e essa ideia do patrimônio é para construir uma concepção repressiva exclusivamente violenta. E esse caminho da simples violência não sufoca, não é eficaz. Portanto, tem que combinar repressão orientada. Eu sou a favor da repressão orientada, devidamente comandada, e a inteligência para sufocar com a lavagem de dinheiro, para sufocar o crime organizado. O pessoal aqui no bate-papo, eu vou dar voz aqui, inclusive tem pessoal indignado aqui, que achando que a gente está trazendo muita conversa e menos ação, mas enfim, calma lá, vamos debater essa questão com toda a civilidade, qualidade e contundência. Mas, por exemplo, é uma das vertentes de interpretação para aquela fala infeliz do presidente Lula, de que o traficante é vítima do usuário, porque ela tem um fundamento, porque o traficante está na ponta desse processo todo, né? Quer dizer, são os donos, né? É o pessoal que está metido na política, no judiciário, que precisa ser combatido, né? E aí Claro. o traficante vive na miséria também, pelo O amor de Deus. que a Operação Carbono revelou, Conde, comandado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público? Revelou como as quadrilhas e o crime organizado estão vinculados com a lavagem de dinheiro, com as fintechs, com bets e por aí fora. Sim. Tem que combater isso aí. Agora, o combate a essa lavagem tem que estar também vinculado com uma repressão dirigida. Não é sair por aí atirando, é uma repressão dirigida para os comandos, para as áreas críticas. Então, veja bem, eu acho que é fundamental para isso a gente aprovar a PEC da Segurança Pública, porque vai permitir
uma ação conjunta do governo federal com os governos estaduais e com os governos municipais. É dessa maneira que a gente vai ter uma política eficaz de segurança pública. Genuíno, deixa eu ir para o bate-papo aqui. O Lynn Brown está aqui lembrando a gente, né? Pensamos e entendemos diferente dos argentinos. É verdade, o eleitor, né? População argentina, inclusive eles amam o Lula, né? Curioso isso, né? Aí está convergindo um pouco, viu, Lynn Brown? Porque o Lula está em alta aqui no Brasil de novo, né? Maristela Zancan, Maíra me confundiu toda. Eu vou corrigir aqui o erro. Eu não sei se é um trocadilho ou se é um erro de digitação. Edson Antunes, na Argentina precisa surgir alguém do chão de fábrica, fundar um partido de esquerda e chegar à presidência. Tem que se livrar do peronismo diluviano. Olha só que comentário provocador aqui, interessante, adorei. Bruno Amir Silva Vasconcelos está dizendo, Bruno Amir e Carlos Dombrowski, acompanhando aqui Projeto Saúde e Alegria, PSA, está on em Santarém do Pará. Daqui a pouco, Caetano Scanavino com a gente. E eu quero vocalizar aqui um internauta que está indignado aqui. É o seguinte, é o Naldo Silva. Naldo, então vamos tentar entender a sua dor, a sua angústia, né? Ele diz, votar em quem apoia e acha que traficantes são vítimas vai ajudar menos ainda. O Lula já pediu desculpa por aquela frase. Isso aí é uma questão resolvida. Isso aí é uma questão resolvida. O Lula explicou claramente a declaração infeliz. Não vamos fazer cavalo de batalha. E olha o que o governo federal está fazendo com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, com o ministro Lewandowski, com a PEC da Segurança Pública, com as ações da Força Nacional de Segurança Pública. Portanto, isso aí Isso aqui é fazer uma guerra semiótica, né? Uma guerra. É uma narrativa estapafúrdia. Agora, ele diz mais coisas aqui que eu acho que são relevantes. Olha, ele diz, são terroristas e vivemos em um narco-estado. Então, ele entende que a classificação deveria ser essa, e eu quero o comentário do Genuíno. Ele diz, não fazer nada, pelo visto, é a solução do Genuíno, já que nada está sendo feito mesmo. Ele está indignado. Claro, eu acho que nós temos que fazer. Ele diz aqui, só completar, Genuíno, para você falar, vocês nunca vão entender minha indignação. Vocês vivem no Brasil com segurança e democracia. Pronto, vai lá, Genuíno. Responde para o Naldo. Olha, primeiro, nós temos que entender que a segurança pública é uma questão do Estado brasileiro. O sistema de segurança pública tem que agir União, Estados e municípios. 3, no topo da inteligência no topo da segurança pública tem a inteligência para pegar a lavagem de dinheiro, a organização criminosa e orientar as ações. 4, ter um banco de dados compartilhado, que o banco de dados são as informações que levarão a uma repressão científica, uma repressão eficaz. E, evidentemente, estabelecer nas áreas controladas pelo crime organizado, você estabelecer uma ocupação territorial com políticas públicas da saúde, da educação, da cultura, etc. Portanto, essa é a proposta. A proposta errada, que apenas ilude, é essa só de sair por aí matando. Porque tem muitos que voltam a agir para ser, independente de ser mortos ou não. Portanto, a ideia de matar não resolve. Você tem que combater estruturalmente essa estrutura criminosa que se vale da lavagem de dinheiro, do tráfico, tem redes internacionais. Que é camaleônica, que está em todos os setores da economia. Claro, ela penetra nas fintechs, ela penetra nas bets, ela penetra nas redes sociais, ela penetra no negacionismo. É isso que nós temos que ter, uma ação muito inteligente por parte do Estado brasileiro. Eu defendo que o governo Lula já devia ter criado o Ministério da Segurança Pública. Tem uma autoridade central, nacional, que coordene as ações na área da segurança pública nesses momentos críticos. Que segure essa bronca. Inclusive, eu acho que é uma das bandeiras importantes para a campanha de 2026, que eu acho que vai ser muito importante para o país. A campanha em si vai ser importante para discutir, debater o país. O Lula dizer que vai nomear um secretário de Segurança Pública que aguente esse Aliás, ele disse isso. Ele disse isso antes. Ele disse isso em 2022, só que não nomeou. Não nomeou, é verdade. E é bom deixar claro que houve reação de pessoas do governo, pessoas do Supremo Tribunal Federal, porque esvaziava o Ministério da Justiça. Tem que indicar. É uma autoridade civil, tem que desmilitarizar a polícia.
A polícia militar tem que existir. Quando eu digo desmilitarizar, é não ser força de reserva e auxiliar do Exército. Exército e Marinha Aeronáutica para cuidar da defesa nacional. Segurança pública tem que ter um aparato dirigido por uma autoridade civil eficaz, bem coordenada, inteligente, preventiva e que esteja presente nas áreas críticas da segurança pública. Vamos lá, eu quero. O Naldo escreveu mais uma mensagem aqui. Ele está dizendo: genuíno total certo em suas falas. O problema é que não sai do papel e as pessoas estão aí sendo mortas, expulsas de suas casas. Eu sou totalmente solidário ao Naldo Silva, que compartilho da dor que ele tem, entendo, né? Compartilho, acho que não, porque ele deve estar vivendo uma realidade que eu não estou vivendo nesse momento, mas eu tenho empatia pelo que ele está dizendo aqui. É isso, né? Porque a população que pega ônibus, que vai para cima e para baixo, trabalhador, né, que mora nas periferias, nas comunidades, ele sofre com a violência do crime e da polícia, né, o Genuíno. Então, ele fica emparedado. Nós temos que trabalhar em todas as frentes. Primeiro, tem que falar. Segundo, tem que entender. Terceiro, tem que agir. Quarto, tem que pressionar o governo. Quinto, tem que proteger a população com uma segurança pública eficaz, cidadã. Isso, eficaz. Eu sou a favor de usar a força orientada, força inteligente, força com capacidade de destruir essas áreas que são verdadeiros territórios livres do crime organizado. Portanto, nós estamos trabalhando por esse objetivo. E eu acho que o Brasil, o governo federal, já avançou em alguns pontos. Eu acho que nós temos que pressionar o Congresso para aprovar a PEC da segurança pública. A PEC dá um instrumento legal para coordenar as ações no plano federal. É mais ou menos como o SUS na área da saúde, você tem que ter o SUSP na área da segurança pública, viabilizado, com recurso, com tecnologia, com banco de dados, com coordenação à BIM, Polícia Federal e as áreas ligadas às polícias militares, separada a inteligência militar, tá certo? E é claro que esse processo é um processo que, se o crime organizado age com inteligência e é transnacional, nós temos que também agir, fazendo, inclusive, parcerias com instituições governamentais fora do Brasil. Isso pode ser feito. É urgente a gente fazer isso na região amazônica com Colômbia, Venezuela, porque se nós não agirmos eficazmente, o imperialismo americano vai usar como pretexto para fazer a guerra do jeito que eles querem. Eu vou lembrar, Conde, olha bem, no governo FHC, do Fernando Henrique Cardoso, teve um acordo da DEA com a Polícia Federal, que produziu muitos escândalos. Veio aquele negócio da operação na Amazônia, com o Civan, e aquilo ali, veja bem, aquela operação de parceria da DEA com a Polícia Federal foi uma maneira dos Estados Unidos se intrometer na segurança interna, porque quando eles se intrometem na segurança interna, eles vão pegar informações via satélite, conhecer as áreas. O Brasil tem que reservar-se a sua autonomia, preservar a sua autonomia para conduzir com autonomia essa segurança pública. O Brasil tem condições de ter um aparato de segurança pública eficaz, sem precisar desses aparatos bélicos do imperialismo americano e das provocações que estão sendo feitas contra a Venezuela e a Colômbia. Tá aí o José Genuíno aqui no Giro das 11. Tem mais comentários aqui no nosso público. Elizabeth Belize está dizendo o seguinte: o que Genuíno fala é provado em vários estudos como eficaz, mas os governos continuam insistindo em tiro, porrada e bomba. Está aqui também. Mais uma voz aqui da nossa comunidade. Soberano Brasil está dizendo: estão criando fatos para pedir intervenção externa? Tá perigoso esse negócio, viu? Regionalíssima dizendo: genuíno reação, senador Mourão, perdão golpista / presidente do Superior Tribunal Militar. Não entendi nada. O que a generalíssima quis dizer aqui? Reação, senador Mourão, perdão golpista, presidente do Superior Tribunal Militar. Eu não sei, a presidente do Superior Tribunal Militar fez um discurso bonito lá no... Foi, eu estava na cela e ela fez um discurso bonito, corajoso, lúcido. E como o presidente do STM, considerando que o STM julgou todos os crimes
das vítimas, os crimes que a ditadura imputava às vítimas da ditadura, ela fez um pedido de perdão. Foi uma atitude corajosa e lúcida. E eu acho, inclusive, que a Elizabeth Rocha, Maria Elizabeth Rocha, é um grande nome que o presidente Lula podia examinar e indicá-la para o Supremo Tribunal Federal. Primeiro, é uma grande jurista, já mostrou coragem e lucidez, preside um tribunal militar nacional e ela tem posições muito firmes e corajosas. Genuíno! Genuíno! Vamos falar do presidente Lula, que acabou de fazer 80 anos. Você viu como é que o homem está animado com 80 anos? É impressionante, né? Qual que é o balanço que você faz dessa tour pela Ásia, pela Indonésia, Malásia, o encontro com Trump? Eu queria as suas percepções gerais e depois a gente desdobra isso um pouquinho. Um tour vitorioso, né, Conde? Eu acho que o presidente Lula foi a principal estrela, a principal figura desse encontro da Malásia. Ele ocupou bem os espaços devido ao presidente do Brasil. Eu acho que ele protagonizou nos seus discursos uma visão democrática, soberana, pacífica de como encarar a crise que a humanidade atravessa. Eu acho que ele fez grandes pronunciamentos. E a reunião dele com o Trump foi uma reunião positiva, até porque ele deixou claro, o presidente da República do Brasil, Lula, entregou um documento com todas as reivindicações. Ele não foi lá só para conversar fiado, foi um documento, uma carta, proposta, uma espécie de programa de reivindicações. Eu acho que o Lula comemora os seus 80 anos numa perspectiva vitoriosa. O Lula é aquela figura, eu conheci bem o Lula, conheço bem o Lula, é aquela fusão da virtude com a fortuna, ou da virtude com a sorte. O Lula está num momento muito bom da sua vida política, da sua capacidade física e da sua capacidade intelectual. Ele está muito assertivo na condução do governo, fazendo uma inflexão necessária, tá certo? Eu acho que ele comemora os seus 80 anos com uma missão de disputar o 4º mandato em nome de um projeto alternativo de país, um projeto de futuro. Não é mais só para conter a extrema-direita, é para apresentar um projeto de transformações estruturais, segurança pública, tutela militar, desenvolvimento econômico com qualidade, emprego de qualidade, viabilizar medidas concretas contra o reitismo e essa oligarquia financeira, proteger as políticas públicas da saúde, da educação, reforma agrária, salário mínimo. Eu acho que ele sinalizou muito bem na questão tributária a necessidade de uma justiça tributária. Já começou com a isenção até 5 mil, acho que ele tem que avançar na taxação dos super ricos. Eu acho que a agenda está ficando clara, no meu modo de entender, qual é o caminho. Fazer aliança, sim, mas desde que a gente saiba para onde nós vamos caminhar. Por isso que eu estou empenhado, viu, Conde, com outros companheiros, dentro e fora do PT, de fazer uma articulação à esquerda para apoiar Lula com base num programa, com base numa pauta estratégica de transformações no Brasil. O julgamento dos golpistas é um fato importante, a maneira ativa e altiva como o Lula está se relacionando com a questão do imperialismo está correta, ele agiu corretamente em se propor, em se colocar à discussão para uma solução negociada para essa crise provocada pelos Estados Unidos contra a Venezuela e contra a Colômbia. Enfim, eu acho que o Lula está bem sintonizado como uma grande liderança do Brasil e, quiçá, do mundo. E mais uma vez causou uma impressão excelente para o presidente Trump e para a delegação estadunidense, né? O Trump ficou impressionado com o vigor do presidente Lula e o Lula demonstrou tudo isso nas coletivas, inclusive, que ele concedeu ali da Ásia, da Indonésia e da Malásia, né? Colocando de maneira transparente, né? O que ele acordou com o Trump, né? Você sabe o que eu penso, o Genuíno? O Brasil foi tão competente nesse particular
de reatamento com o debate qualificado com os Estados Unidos, que, em função desse profissionalismo, vai demorar mais para cair as tarifas. Porque daí o Lula quer que as equipes debatam, né? Com o México, claro, com o Canadá, foi tudo na palavra. Assim, não, derruba isso, tira, não. O Brasil Conde, como diz o Paulo Nogueira Batista, o Brasil não cabe no quintal de ninguém. Pelo seu tamanho, pela população, pelo peso na economia mundial, pelo sucesso que está tendo o governo Lula 3, o Brasil não cabe no quintal de ninguém. Portanto, o Brasil tem que ser protagonista de uma agenda de paz, de soberania, de autodeterminação dos povos. E ele conduziu isso muito bem. Nós não podemos ficar produzindo guerra para encher os bolsos da indústria armamentista. Nós não podemos ficar produzindo mentira para encher as big techs, que hoje é a grande força que acumula riqueza e protege o imperialismo americano. Nós não podemos ficar à mercê desses provocadores de direita. Nós também não podemos menosprezar essa extrema-direita. Olha o que eles estão fazendo na América Latina, a Argentina com Milei, El Salvador, Berkeley, Noboa no Equador, a Bolívia, que vai entrar numa situação delicadíssima. Portanto, eu acho que nós temos o Lula simboliza uma alternativa democrática e popular de transformações estruturais do Brasil. Eu até falei sobre isso em matéria para o Brasil de Fato, sobre o papel do Lula nos seus 80 anos de vida. Ele tem muita força, muita coragem, muita coerência. Ele fundou um partido, construiu essa experiência fantástica que são os 45 anos do PT. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento de calma, cautela, pé no chão, não ganhamos a eleição, nós não podemos menosprezar a capacidade da direita e da extrema-direita, temos que ficar muito atentos. Muito atento aqui, deixa eu trazer comentários aqui do público mais uma vez. A Reginalíssima está aqui explicando aquele comentário que ela fez. Genuíno, o senador Mourão reagiu ao pedido de perdão feito pela presidenta do STM. Pois é, o senador Mourão reagiu, eu não sei como ele reagiu, daqui a pouco eu vou tentar procurar isso aqui para o Genuíno eventualmente comentar, mas a Vivian, ela levanta uma questão importante. Genuíno, e essa história da GLO na COP30 do Múcio? Eu, quando li o comentário, eu falei assim, é verdade? Eu sou contra. Eu sou contra usar garantia da lei e da ordem na COP30. Porque eu defendo que se revogue a lei de garantia da ordem na COP30. Da Constituição. Eu fui ver, na real, o Ministério da Defesa quer a operação de GLO durante a COP30 em Belém, a fronteira com cerca de 1.500 quilômetros de extensão entre Roraima e Amapá, se intensificação do narcotráfico e do garimpo ilegal. Seria a tempestade perfeita. Aliás, a tempestade perfeita já se formou ali na Jamaica, que é o furacão Melissa, né? Com ventos de 300 quilômetros. É verdade. A gente está acompanhando isso também. Genuíno, o Lula está voltando para o Brasil e temos aí Como é que você classifica esse período que a gente vai enfrentar agora, que é o pré-eleitoral, né? Com um Congresso com essas características? Eu quero lembrar aqui que a pesquisa Atlas Intel mostrou que o Hugo Mota é o político mais rejeitado do Brasil nesse momento, presidente da Câmara dos Deputados, e o Lula é o mais aprovado do Brasil. É impressionante esse dado, né? O dado de um instituto que não é um instituto qualquer, quer dizer, é um instituto que é, inclusive, mais conservador, que é o Atlas Intel. Como é que você vê a relação do governo com o Congresso nesse período que vai levar agora até as eleições? Olha, o governo fez uma inflexão na relação com o Congresso e o governo está certo. Desde quando surgiu a crise do IOF, aumento do número de deputados, o tarifaço, o governo agiu com sua agenda, com sua pauta. E eu acho que a maioria do Congresso, eu falo a maioria do Congresso está vivendo um dos piores momentos do Congresso Nacional. Está com a pauta contra o povo, contra o país. Eu acho que é uma pauta medíocre, é uma pauta a serviço dos interesses nefastos dessa classe dominante, de não querer taxar bets, de não querer taxar fitex, de não querer
é um sistema tributário justo. Portanto, eu acho que nós temos que colocar na agenda do país, Conde, uma reforma política ampla. É necessária uma reforma política ampla, que a gente tinha que fazer a campanha de 2026 com a bandeira de uma reforma política e mudar a composição do Congresso Nacional. Eu sei que precisa de mudanças estruturais, mas eu acho que a gente pode melhorar e aumentar a representação progressista na Câmara e no Senado. Genuíno, tem um fato do encontro e das consequências desse encontro Lula-Trump, Trump-Lula, que é o fato de o Brasil ter de escolher entre China e Estados Unidos. O Lula já respondeu, ele falou, o Brasil quer ter uma relação excelente com a China, o Brasil quer ter uma relação excelente com os Estados Unidos estão interessados em que a relação Estados Unidos-Brasil seja mais intensa, mais forte e tudo mais. O governo vai ter que escolher. O Brasil tem esse dilema, essa escolha de Sofia, né? China, Estados Unidos, porque tem analista dizendo que o governo vai ser obrigado a escolher entre uma coisa e outra. Como é que você vê? São os analistas capazes, espírito de vira-lata. O Brasil tem que escolher os seus interesses. Nós temos que defender os interesses do Brasil, do povo brasileiro, nas relações com a China, nas relações com a... Portanto, o ponto de referência são os nossos interesses, não são os interesses dessa ou daquela potência. E o Lula está fazendo isso corretamente, a diplomacia brasileira está nesse rumo. Nós temos que negociar e fazer as articulações a partir dos nossos interesses. Por exemplo, é dos nossos interesses manter a América Latina como uma região de paz. É dos nossos interesses estabelecer parceria com os BRICS. É dos nossos interesses abrir negociação com os Estados Unidos, com a União Europeia. Portanto, são os interesses brasileiros que presidem essa diplomacia ativa e altiva, inclusive vinculando a diplomacia com a defesa nacional. Aí, José Genuíno, eu tenho mais questões aqui para você, viu, Genuíno? Eu acho que vou pedir para você contar um pouco como é que foi esse ato ecumênico que você participou em homenagem ao Herzog. Aliás, o Vladimir Herzog, né, que foi brutalmente assassinado, executado pela ditadura militar, lá em 1970, foi 5, né? 75? 75, houve também um ato ecumênico que foi o maior ato daquele momento. Nesse período, eu não sei se você estava preso, como é que estava? Eu cumpri a pena no presídio Barro Branco. Inclusive, quando teve o ato ecumênico na Praça da Sé, na Igreja Matriz, nós fizemos uma manifestação no presídio e, por causa dessa manifestação, fui punido e fui transferido para o presídio em Fortaleza, no Ceará. Portanto, eu acho que foi um ato brilhante, um ato democrático, um ato de recuperação olhando para frente, um ato com um discurso forte, como o do Geraldo Alckmin, como a da Maria Elizabeth Rocha, como do próprio Don Scherer, foi esse discurso muito forte, do Rabino, da filha do James White, que era pastor, cujo irmão, Paulo White, é desaparecido político, e tinha muitos um terço da catedral tinha participado do ato de 50 anos atrás. E tinha a nova geração participando do ato. Foi um ato de celebração olhando para frente. Foi um ato de celebração muito significativo naquele momento, com várias pessoas que não viveram aquele momento, mas que estavam acompanhando, né? Acompanhando bem. Foi um ato de unidade ampla, com a presença do Estado brasileiro. Olha bem, há 50 anos atrás, o Estado brasileiro estava ameaçando as pessoas. Essa vez, o representante do Estado, que era o presidente em exercício, estava lá presente no ato e fez um discurso democraticamente correto. Aliás, o Alckmin tem se mostrado uma figura tão especial nesse circuito, nesse contexto, né, Genuíno? Quem diria, né? Uma coisa tão... Muito. Aliás, eu assisti a presença dele na Praça da Sé e eu fiquei ao lado de um amigo meu, com quem nós cumprimos pena no presídio Barro Branco, o Reinaldo Morano. E a gente comentava, olha que coisa, olha quem te viu, quem te vê, olha que discurso interessante.
Eu acho que é isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento de olhar para frente, de se livrar desses fantasmas, de combater esses fantasmas golpistas, de revanchismo que quer fazer a política do olho por olho, essa política de... Quando a gente lembra, é para resgatar a memória olhando para o futuro. É a memória no sentido de eliminar essa trajetória de 15 golpes de Estado na história do Brasil. 15 golpes de Estado. Só um está sendo julgado, investigado, que é o da tentativa do 8 de janeiro de 2023. Portanto, eu acho que o Brasil tem que se ajustar com esse passado tenebroso. Isso é para ajudar a pensar o retrovisor. Eu costumo dizer, Cone, que você trabalha como se fosse um carro, com o retrovisor e o para-brisa. Você tem que combinar dialeticamente o retrovisor, as lições, os fatos, a memória, e o para-brisa, que é o caminhar para frente, olhar para frente. Eu acho que a gente vive esse momento. E o ato na Paulista representou muito isso. Que bom, foi um ato histórico realmente acho que tão importante quanto aquele de 1975, quando a gente recebe aqui o Caetano Scanavino, diretamente de onde mesmo? Você está em Santarém, né? Você está... Aliás, eu queria só lembrar que há 50 anos atrás, os presos políticos gravavam na madeira, com pirógrafo, uma frase célebre do Herzog. O Herzog disse: quando a gente não fica indignado com as atrocidades e a violência praticada contra os outros, nós perdemos parte da nossa civilidade. Essa frase do Herzog a gente gravou em madeiras e mandava para as pessoas como lembrança dos presos políticos do Ceará, do Barro Branco e do Rio de Janeiro e por aí afora. Caetano Scanavino, bem-vindo aqui ao Giro das 11. A gente vai seguir juntos aqui. E o Caetano, ele sempre tem um cenário belíssimo ali. Deixa eu colocar o cenário aqui do Caetano para a gente ver de onde exatamente... Eu conheço esse cenário, é a casa do Caetano Scanavino. E me corrija se eu estiver enganado. Olha que lindo isso aqui, Genuíno. Ele lindo. Mora na floresta. Caetano Scanavino, olha só essa rede, gente. O que é isso? Fica o convite aqui para o Genuíno, sou fã dele, para vir tomar um... Muito obrigado, Caetano. Tapajós. Valeu. Eu conheço Santarém, conheço Tapajós, conheço Alter do Chão, né? Portanto, essa é uma região muito acolhedora, muito humana, muito simpática, os povos da floresta, as pessoas que trabalham com o tema dos povos originários, com o tema da defesa da Amazônia, tem uma história brilhante. Eu quero te transmitir um grande abraço, viu, Caetano? Fica aqui também. Aliás, Caetano, lembrando para você de três paraenses famosos. O Palmério Doria, que é da região do Santarém, Nicodemo Sena, de Santarém, e o Sérgio Buarque Guzmão, foi jornalista do movimento e tal, e também é paraense, né? Isso. Tá aí o Caetano aqui... que foi para essa região nos anos 90 e nunca mais voltou, né, Caetano? Essa que é a sua história, né? Fui para ficar 6 meses, sou de São Paulo, corintiano, aí tomei um banho aqui no Tapajós e estou há 37 anos. Praticamente dediquei mais da metade da minha vida aqui na Amazônia, com os povos da Amazônia aqui. Aliás, a gente sai de São Paulo achando que sabe tudo, que é o salvador da pátria, todo metidão, e descobre que não sabe nada. Eu, nesses quase 40 anos, aprendi muito mais com esse povo das comunidades, das aldeias nas quais a gente trabalha, do que eles comigo, né? E o que mais me fez ficar aqui foram as pessoas, não foram só as belezas do Tapajós. Grande Caetano Scanavino, deixa eu liberar o Zé Genuíno aqui. Querido Genuíno, excelente semana para você, estamos apenas começando. Tá, Conde, um grande abraço para você. Eu estou avisando ao vivo que na próxima terça-feira eu vou estar numa atividade no interior de Minas Gerais, fazendo um debate num congresso de história. Portanto, eu não vou poder participar. Estou pedindo desculpas publicamente a você, Conde. Um abraço. Plenamente aceitas. Obrigado, Genuíno. Até a próxima terça, então, que a gente vai voltar a se encontrar aqui. Vamos seguir com o Caetano.